Amém, queridos. Eu acho que eu vou contratar esse quarteto para me acompanhar por aí. Está aprovado, é muito bom, viu? Eu já cantei quarteto, mas nunca cheguei lá. Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que nunca nos abandona, mas sempre nos acompanha, possa estar se derramando profusamente nesta noite nos nossos corações. Amém? Eu preciso dele, eu preciso dessa graça maravilhosa do Senhor. Eu sei que cada um de vocês também precisa. Principalmente quando estamos aqui na presença do Senhor nesta noite, para pregar a palavra e ouvir a palavra e pedir ao Espírito Santo que aplique nos nossos corações, para que nós vivamos uma vida mais plena, uma vida mais vitoriosa, mais fiel ao Senhor, com testemunho vivo, onde Ele nos coloca a cada dia do nosso viver. Amém, queridos? Nós estamos começando hoje, segundo a orientação de nosso pastor, as celebrações do 52º aniversário da Igreja Presbiteriana de Brasília. É isso mesmo, pastor? Então, é um mês de gratidão, é um dia de gratidão, é uma noite de ação de graças que nós precisamos para voltar os nossos corações ao Senhor em reconhecimento por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, faz e fará em nossa vida e na vida desta igreja. Quero convidar os irmãos para nós lermos alternadamente um texto maravilhoso da Palavra de Deus que fala muito ao nosso coração, que é a primeira carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. Peço aos irmãos que me ajudem nessa leitura responsiva. O título desta carta, neste capítulo, é Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. Vamos ler, queridos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ó Pai bondoso, Deus de misericórdias infinitas, aqui estamos, Pai, debruçados sobre a Tua palavra e necessitados da unção do Teu Santo Espírito para proclamar com fidelidade Tua palavra. Ó Pai, que a preciosidade desse texto sagrado que foi inspirado por Ti nos ilumine agora pelo poder do Teu Santo Espírito para não apenas o compreendermos racionalmente, mas para o recebermos no mais profundo no nosso coração, transformando-se em bênçãos na nossa vida, como pedras vivas construídas como edifício sobre a pedra angular, a pedra fundamental, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, nós encontramos na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, algumas figuras que simbolizam a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Figuras muito bonitas, figuras significativas, ricas e preciosas, que descrevem o povo de Deus aqui na terra, como esse edifício espiritual. E essas figuras são exército, corpo de Cristo, edifício, família de Deus, casa espiritual, como insiste Pedro nesse texto que acabamos de ler. Lembre-se que Pedro está escrevendo esta carta para crentes dispersos por várias partes do mundo naquela época, crentes que foram espalhados por causa da perseguição que foi deflagrada em Jerusalém. E muitos saíram abandonando tudo, abandonando propriedades, abandonando famílias, abandonando tudo o que lhes dizia respeito. Senão morreriam. E por onde eles iam passando, eles iam proclamando a verdade cristalina, poderosa, transformadora do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Pedro os chama de eleitos segundo a presciência de Deus. Está lá no primeiro capítulo, no verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus. Como é que diz lá, Pedro? Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui no capítulo 2, queridos, ele está dizendo que os crentes são a casa espiritual, edificada em Cristo Jesus. O verso que queremos destacar nesta noite, em especial, é o versículo 5, que diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que texto lindo, que texto profundo, que texto significativo. Como ele fala ao nosso coração de filhos de Deus, considerados como pedras vivas, que fomos construídos como edifícios sobre
a pedra angular, sobre o fundamento principal, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrem-se que lá em Mateus 16, Jesus havia dito a Pedro uma coisa que causou confusão na história: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Católica interpretou esse texto da palavra de Deus para dizer que a pedra é Pedro, e que Pedro foi o primeiro papa. Então, os papas são pedras fundamentais da igreja. Ledo engano. A pedra fundamental é Jesus Cristo. E é o próprio Pedro quem está dizendo aqui no verso 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é essa pedra? Jesus. Nós também somos pedras? Somos. Pedras pequeninas. Eu sou bem pequenina, pedra bem pequenina. E que está sobre a pedra fundamental. Nós todos, como membros do corpo de Cristo, como família de Deus, somos pedras que vivem por causa da vida de Jesus Cristo que foi derramada nos nossos corações. Queridos, a pedra é Jesus Cristo. Vamos repetir? A pedra. Amém. Pedro está citando aqui Isaías 28:16, no versículo 6, que continua nesse texto. Pois isto está na Escritura. Olha, hoje ouvimos uma mensagem aqui só sobre a Escritura. A palavra de Deus, como ela deve ser interpretada, como ela deve ser aplicada nos nossos corações e nas nossas vidas. E que assim o seja, para que nós sejamos crentes fiéis do Senhor. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Então, queridos, nós podemos, em primeiro lugar, dizer que a igreja é um edifício espiritual, formado de pedras vivas. Nós, os crentes desta igreja, e todos os crentes de todas as igrejas que são fiéis ao Senhor Jesus e que têm a palavra de Deus como regra única de prática, de vida e de prática e de vida. A igreja é o templo espiritual do Senhor. E é através dessa igreja que Deus manifesta a sua glória ao mundo que precisa de ver esta glória do Senhor, porque o mundo está mergulhado em trevas. As pessoas que estão no mundo sem Deus, sem Jesus Cristo, sem paz, sem esperança, são orientados e estimulados por caprichos humanos, porque não têm uma direção segura, uma bússola, um norte, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu fosse usar a linguagem de vocês, que são bem modernos, eu diria assim, um wise, como é que é? Wiser, como é que chama? Wazer, Wazer. A palavra wise, sábio, Wazer, né? Quem sabe disso aqui é meu irmão Mário Lúcio, ele sabe tudo. Então, a igreja é esse templo espiritual, queridos. E esse templo espiritual, onde Deus manifesta sua graça, sua glória e o seu poder, significa que nós devemos manter nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus, que nos dá poder, graça, unção, iluminação, a fim de que nós possamos abrir a palavra do Senhor e entendê-la não apenas com a mente, mas
com o coração, agasalhando-a no mais profundo do nosso ser, para que a coloquemos em prática. Um templo espiritual que é construído sobre a pedra angular, formado de pedras vivas. O texto diz que esta construção de pedras vivas precisa de sacerdotes. Olha, o que tem a ver pedras com sacerdotes? Mas o que Paulo está dizendo aqui no versículo 5 é exatamente isso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes o quê? Sacerdócio. Somos sacerdotes. Mas o sacerdote não era aquele homem lá do Antigo Testamento, que somente ele ia à presença de Deus para apresentar os pecados de todo o povo? Era assim. Mas, meus amados, no momento em que Jesus Cristo se entregou para morrer na cruz do madeiro, derramou seu sangue precioso, aquele véu que separava o povo do Santo dos Santos, ele foi rasgado de alto a baixo. E todos nós nos tornamos sacerdotes com o direito de chegar até o Senhor, o Santo dos Santos, e nos abeberarmos desta fonte de poder e de graça para andarmos com o Senhor no diuturno da nossa vida. O Espírito Santo, queridos, é que nos fortalece, é que nos fortifica, é que nos renova, é que nos capacita para que cada vez mais nós tenhamos a convicção de como casa espiritual nós também hoje somos sacerdotes uns dos outros. Qualquer irmã pode ser minha sacerdotisa. Eu posso ser sacerdote de qualquer pessoa. No momento em que eu estou intercedendo por ela, orando por ela, levando a palavra a ela e levando-a à presença do Senhor, eu estou sendo um instrumento de Deus para restaurar aquela pessoa. E esse é o sacerdócio que nós devemos exercer a cada dia na nossa vida. Por isso é que nós devemos nos comprometer com o Senhor. Aliás, já estamos comprometidos com Ele. Se você creu em Jesus Cristo, você está comprometido com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Eu diria, não tanto no fazer as coisas, porque às vezes nós pensamos que fazendo muita coisa, dando esmola, trabalhando na igreja, cantando bonito, como esses homens cantaram aqui, uma maravilha, mas não é só isso, eles sabem disso. Não é o fazer, é o ser, que parte de dentro do nosso coração. É o sermos um com Ele, para auferirmos dele, para recebermos dele os influxos benéficos do seu poder, para andarmos aqui nessa caminhada terrena. O que é que significa isso em termos práticos? Aquilo que a palavra de Deus nos ensina é crer no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, nossa mente. É tudo, queridos. Quando nós nos tornamos sacerdotes aqui na terra, representando o Senhor, para levar a sua palavra, seu amor, sua graça, sua salvação a outras pessoas, nós estamos realizando este sacerdócio. Segundo lugar, o texto que acabamos de ler nos mostra também que nós estamos ligados uns aos outros. Estamos ligados ao Senhor e estamos ligados uns aos outros pela solidariedade cristã. E aí nós nos sentimos seguros em Deus e na solidariedade, na comunhão uns com os outros por causa da nossa comunhão com o Senhor.
E aí, meus amados, é que nós nos sentimos como pedras vivas, ligadas à pedra angular, à pedra fundamental, que é Jesus Cristo. É aí que nós nos sentimos também ligados uns aos outros. Somos casa espiritual de pedras que estão ligadas umas às outras, edificadas sobre a pedra angular. E a conclusão disso, queridos, é que não existe religião cristã solitária. O cristianismo é solidário. Nós não fomos criados por Deus e nos convertemos ao Senhor Jesus para vivermos na solitariedade da nossa vida, na solidão e nas angústias de nossa separação de Deus e dos outros. Nós fomos criados pelo Senhor e chamados para sermos sacerdotes, a fim de estarmos ligados a Ele e uns aos outros. John Wesley não foi um pastor reformado, o fundador da Igreja Metodista, mas eu tenho um respeito profundo por este homem, por tudo que ele fez, pelas suas mensagens, pela coragem que ele teve lá na Inglaterra, de enfrentar autoridades e continuar pregando o Evangelho à custa do sacrifício até da própria vida, se fosse necessário. E este homem disse uma coisa, e que está no livro aí que estão distribuindo pelos visitantes que aqui chegam. Ele disse: Deus nada tem a ver com uma religião solitária. E lá, quando foram imprimir o livro, erraram e disseram: Deus não tem nada a ver com uma religião solidária. E me obrigaram a dizer uma bobagem. Deus não tem nada a ver com uma religião solitária, mas tem tudo a ver com o cristianismo, que é solidário, por causa do amor e do compromisso que temos para com Ele e uns com os outros. O verso 5 está dizendo também que nós nos tornamos sacerdócio. Mas que tipo de sacerdócio? Santo. Sacerdócio santo. Lembre-se, querido e querida, que Deus não está escrevendo para profetas. Pedro não está escrevendo para pastores, para mestres. Pedro está escrevendo para gente simples, espalhada pelo mundo por causa da perseguição. Ele está escrevendo para nós também, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que somos povo de Deus. É para crentes perseguidos. E você não se iluda. Já se lê por aí nessas mensagens eletrônicas, elementos, não sei de onde vem, deve ser do inferno, dizendo que os crentes devem morrer. Não sei se você viu isso, eu vi. Você pode dizer é fake news. Eu não sei nem o que é fake news, quanto menos que isso seja verdade ou mentira. Mas há uma tendência nos dias de hoje de se deflagrar perseguições contra os crentes em Jesus Cristo. Esteja preparado, querido. Esses homens aqui cantaram uma coisa linda. O primeiro hino que eles cantaram, eu fiquei prestando atenção, e aquilo bateu fundo no meu coração. O que eles queriam dizer, mais ou menos, é que se meus amigos me deixarem, se meus amigos blasfemarem contra o Senhor, noutra linguagem, ainda assim eu não deixarei o Senhor. Amém, queridos? E aquilo vocês não sabem como caiu como luva no meu coração. Porque daqui para frente, sempre, nós sabemos que nossos jovens estão enfrentando dificuldades nas universidades, por aí afora.
Eu tenho uma filha e um genro que estudaram na UNB. E eles testemunharam de Jesus Cristo lá duras penas, porque a crítica acerba era enorme. Graças a Deus, um saiu com nota lá em cima e o outro quase lá em cima. Claro, minha filha foi muito melhor, né? Queridos, nós somos sacerdotes para levar outras pessoas ao Senhor. O sacerdote é aquele que leva oferendas. Não gosto muito dessa palavra oferenda. Tem uma conotação aí meio esquisita, porque ela é mal utilizada em muitos lugares. Tem uma conotação socio-religiosa meio negativa, mas ela é bíblica. Lá no Salmo 96:8, o salmista diz que nós devemos levar oferendas ao Senhor, ofertas. Não podemos permitir que as pessoas do mundo estraguem nosso vocabulário bíblico. Por eles usarem mal, não significa que nós não devamos usar de forma alguma. Eu sempre disse em casa para minhas filhas, meu filho, não permitam que ninguém faça você infeliz ou revoltado. Nunca permita. A sua vida não está jungida, ligada, comprometida com pessoas. Sua vida está ligada ao Senhor. Não permita que isso aconteça. Eu sou do Senhor. Aleluia! Eu não estou preocupado com esse mundo, nem estou querendo desfrutar coisas desse mundo, porque esse mundo já era. O mundo passa e a sua concupiscência, só permanece aquele que faz a vontade do Senhor. Então, queridos, vamos levar nossas oferendas, ou nossas ofertas ao Senhor, como sacerdotes que somos. Os sacrifícios lá no passado, na velha aliança, eram animais sacrificados. Hoje não precisamos fazer isso. Os sacrifícios do cristão são sacrifícios espirituais. Nós estamos aqui prestando um sacrifício a Deus, amém? Prestando um culto a Deus. Estamos consagrando a Ele os nossos corações, nossas vidas. Estamos adorando o Senhor com a inteireza de nosso ser. Então, queridos, o crente deve fazer de sua obra, de seu trabalho, de tudo o que realiza, uma oferta a Deus. Amém? Não é só no culto, mas também no culto. Tudo o que nós fazemos deve ser como ao Senhor e não a homens. Porque quando nós fazemos para o Senhor, nós somos abençoados e não somos criticados e nem elogiados ao ponto de nos tornarmos orgulhosos, vaidosos, cheios de nós mesmos. O culto é um sacrifício a Deus. E quem nos ensina isso é Romanos 12:1. Todo mundo sabe o que é Romanos 12:1. E eu tenho uma história com esse texto que você nem imagina. Devo ter contado aqui há alguns anos. Era o ano de 1979. Era meu último ano na primeira igreja presbiteriana de Taguatinga. Nós fomos a São Paulo com um grupo de jovens para um encontro de milhares de jovens do Brasil, de várias partes do mundo, chegando a perto de 10.000 jovens ali em São Paulo, no Parque Anhanguera. Eles tiraram tudo aquilo lá e eu dormi uma semana, queridos, num colchãozinho assim, junto com milhares de pessoas. Dormia, levantava, escovava o dente e ia para a reunião, mas tinha café. Felizmente.
Dr. Billy Graham estava lá, pregou naquele encontro. Dr. Luiz Palau, um grande pregador, um segundo Billy Graham estava lá. E quando aquele homem estava pregando no auditório de milhares de pessoas, e ele estava falando sobre a necessidade de o crente conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E no meio do entusiasmo daquela mensagem, lá do alto do auditório, um jovem levanta a mão e, num grito tremendo, ele pergunta: e doutor Luiz Palau, como é que eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Foi um silêncio profundo. O doutor Luiz Palau parou um pouco, olhou para aquele jovem e disse: meu jovem, a resposta está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, vamos dizer juntos, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu baixei a cabeça ali para ver o que é que ia acontecer. E o jovem se sentou. E o doutor Luiz Palau continuou a sua mensagem até o final. As nossas dúvidas só podem ser respondidas com a palavra de Deus. Não precisamos mais nada do que isso. O culto que prestamos é um sacrifício a Deus. Quando isso acontece, queridos, o culto não é um peso. O culto não é penoso. O culto não é um tédio. Quando nós entendemos que o nosso culto é um sacrifício espiritual que nós estamos prestando a Deus, ele se torna um gozo espiritual, uma alegria indizível. Por quê? Porque nós estamos na comunhão com o nosso Deus. Por fim, queridos, a função da igreja, isto é, destas pedras vivas, é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz e devemos anunciar aos outros essas virtudes para que eles sejam libertos das trevas. A função da igreja, dessas pedras vivas, é testemunhar dos atos poderosos de Deus, é contar aos outros aquilo que Deus tem feito em nós e por nós, com a palavra e com a vida que Ele nos dá. Concluindo, queridos, me lembro de uma iniciativa que a Clara tomou lá na primeira igreja de Taguatinga. Ela reuniu lá um grupo de jovens, uns 40. Começou a cantar com esses jovens, a pregar o Evangelho, e tomaram o nome de Chamas da Verdade. O pior é que essa mulher me largava sozinha em casa, saía de ônibus com esses meninos para tudo quanto era canto. Ia para uma cidade perto, ia para uma cidade longe, ia para uma cidade lá perto de Taguatinga, que descia uma serra lá e furava o pneu e quebrava, e eu ficava doido em casa, cuidando das meninas pequenas e ela com as maiores lá. Mas olha, queridos, aqueles meninos faziam isso com tanto ardor, com tanto entusiasmo, com tanta fé. Alguns deles se tornaram pastores, meninas se tornaram missionárias, outros líderes espirituais em várias igrejas, não só na igreja presbiteriana. O fruto permaneceu, porque eles estavam agindo como sacerdotes do Senhor, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Houve muitas conversões. A história da primeira igreja foi completamente diferente depois daqueles jovens liderados pela Clara.
todo respeito a ela eu tenho. A palavra de Deus diz: vós sois pedras que vivem. Vós sois casa espiritual. Vós sois sacerdócio santo. Vós sois chamados para oferecer sacrifícios espirituais. Meus queridos irmãos, eu tenho que concluir que a igreja é a maior bênção de Deus que existe na terra. Muitos podem até entender a igreja como um trombolho, como algo que não vale a nada. Nós que conhecemos a palavra, nós que vivemos a vida cristã, nós que fomos chamados como sacerdotes, sabemos que a igreja é uma bênção no mundo. Eu até creio que se não for a igreja, nós estaríamos muito piores. Além dela ser um instrumento de Deus, e que Ele colocou no mundo para proclamar a salvação em Cristo Jesus, a igreja é também agência de Deus para abençoar pessoas e instituições com uma educação e direção aprimoradas e uma vocação no mundo como agentes de transformação. Eu posso testemunhar, queridos, que pessoas que nada seriam, como eu, não fora a obra missionária que chegou até nós, ao Brasil, em 1859, por Ashbel Green Simonton. Um homem de Deus que realizou milagres em poucos anos que ele viveu aqui no Brasil, porque depois ele morreu de febre amarela. E ele foi um sacrifício vivo para o Senhor. Começou lá no Rio de Janeiro, e esta obra se espalhou por todos os rincões de nossa pátria. Eu, e quem sabe alguns irmãos, não estaríamos aqui, não fora a obra missionária da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América do Norte. Eu tenho uma gratidão profunda, queridos, com todos os erros cometidos, com todas as falhas, com tudo que se queira criticar. Essa igreja chegou aqui com uma missão de criar hospitais, colégios, universidades, seminários, onde estudaram jovens que jamais teriam essa oportunidade. Numa sociedade onde só os mais privilegiados economicamente podiam ter. Foi a obra missionária da igreja que descobriu e preparou homens e mulheres do maior valor espiritual para serem bênçãos na igreja evangélica brasileira. Foi a obra missionária da Igreja Presbiteriana, lá da América, que descobriu o reverendo Eudaldo Silva Lima, fundador desta igreja, foi pastor da Igreja Nacional, teve um curso nos Estados Unidos de teologia pastoral, e Deus o mandou aqui, e aqui ele fundou esta igreja, Igreja Presbiteriana de Brasília, cuja fundação nós celebramos há 2 anos, no seu 50º. Eu tenho de confessar, queridos, que o reverendo Eudaldo Silva Lima se tornou um dos maiores pregadores aqui no Brasil, evangélicos aqui no Brasil. Mas sabe como ele se converteu? Através de um missionário chamado Dr. Johnson. Parece que nem teólogo era. Ele era um engenheiro agrônomo, parece, e quando eu o conheci, ele estava em Ponte Nova, em 1950, cuidando da chácara, do pomar, do colégio, Instituto Ponte Nova, onde eu estudei 1 ano, 1950. Não precisa rir. Não me obedeceram.
E ele me dizia, o reverendo Adaldo, Dr. Johnson misturava tudo. A gente entendia pouco, mas quando ele pregou com aquela unção, eu me entreguei ao Senhor Jesus. E quem foi este homem de Deus? Um instrumento simples, usado nas mãos de Deus, tem um poder extraordinário. Se não fosse a obra da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, através de suas missões, eu não estaria aqui, eu não teria sido pastor desta igreja, essa igreja não teria me aguentado aqui 29 anos como pastor efetivo, e ainda tem uma paciência enorme comigo aqui, depois da minha jubilação, que já vai aí para uns 12 anos, mais ou menos. Também não estariam aqui pastores que serviram esta igreja com denodo, com fidelidade. Nem esses pastores que servem a igreja hoje estariam aqui, porque todos nós somos fruto do trabalho missionário, direta ou indiretamente. Quando Deus faz, queridos, Ele faz completo, Ele faz bem feito. Por isso, eu queria terminar esta mensagem dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor continue a abençoar esta igreja pelos tempos afora, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.